Atenção, atenção, Cereto News chegando, o Corinthians continua em busca de reforços. Cadê os reforços, Corinthians? Cadê os reforços? E o Bruno Mendes, renova ou vai embora? E tem muita gente que pode renovar contrato ou pode ir embora do Corinthians no final do ano, hein? E o Internacional quer o dinheiro. Onde está o dinheiro? Gato comeu, e ninguém viu, o gato fugiu, gato... O Internacional quer o dinheiro do Yuri Alberto. Como é que explicar essa história aí? Tá meio esquisita, hein? Atenção, roda a vinheta, produção. Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Cereto. Faça a inscrição no canal do Cereto, é de graça. Você não paga nada para fazer a inscrição, inscreva-se no canal do Cereto, tem muita gente nova chegando. Ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like, senta a mão no like aí, rapaziada, e faça o seu comentário, porque o seu comentário é muito importante pra gente. Ah, e seja membro do canal, hein? Seja membro do canal do Cereto, eu vou deixar o link para você aqui na descrição do canal e tem o QR Code aí para você entrar. Vou falar muito de reforços nesse vídeo, vou falar também dessa história do Yuri Alberto, também da possibilidade de contratações, de renovação de contrato de alguns jogadores do Corinthians, da possibilidade de amistosos do Corinthians. O Corinthians pode fazer um amistoso, por exemplo, contra o Coritiba. Esse vídeo patrocinado pela OneFootball. Ah, OneFootball, todos os times, jogadores e gols para você. E é claro, especialmente no Corinthians. Acontece que o Corinthians, né? O Corinthians só vai jogar a Taça Libertadores da América. Nesse caso, o Corinthians vai jogar só em abril a Libertadores da América. E você assiste todos os jogos e todos os lances da Libertadores. Você assiste a todos os lances da Libertadores, lances ao vivo da Libertadores, você assiste na OneFootball. Atenção! Primeiro, o empresário do Maurício, o André Cury, eu já tinha falado isso daqui, que ele tinha confirmado o interesse do Corinthians no Maurício, jogador do Internacional, revelado pelo Cruzeiro. E ele disse mais, o Corinthians sempre esteve interessado. É o jogador que o Corinthians precisa. Arma jogo, faz gols, tem idade olímpica, jogador de seleção. Aí ele tá com a camisa do Cruzeiro, né? Mas ele é um jogador do Internacional. Arma jogo, faz gols, tem idade olímpica, jogador de seleção. Mas acontece que custa caro, né? Custa caro. A multa rescisória dele, o Internacional quer 8 milhões de euros, 45 milhões de reais na contratação. E isso é considerado um valor muito absurdo, considerado um valor muito alto para negociações envolvendo clubes do futebol brasileiro. Então, bom, mas o Corinthians tem interesse. Assim como o Corinthians está contratando, ou praticamente já contratou, o lateral esquerdo que vem do Novo Hamburgo, o João Vinícius. Foi contratado por 700 mil reais, 60% dos direitos econômicos do jogador. Ele vem primeiro para jogar no Sub-20. Depois, se agradar, aí ele pode jogar no time de cima, porque o Corinthians não tem um lateral esquerdo reserva para o Fábio Santos. Tem o Matheus, mas e o Matheus Bidu, Carlos Cereto? Pois é, e o Matheus Bidu? Aí alguém vai ter que explicar por que contrataram o Matheus Bidu, se o Matheus Bidu não joga absolutamente nada, ou pelo menos não tá jogando. A gente não sabe se ele joga bem ou se ele não joga bem, porque ele não está sendo aproveitado. Alguém tem que explicar por que o Matheus Bidu não é aproveitado. Bom, o Corinthians, eu falei no Fábio Santos, o Fábio Santos não vai renovar o contrato, não deve renovar o contrato, a não ser que alguma coisa mude no final do ano. O Fábio Santos tem contrato até o final do ano, tem 37 anos. Tem alguns jogadores que estão no final de contrato. Mas antes de eu explicar essa história dos jogadores que estão em final de contrato, quem renova, quem não renova, são 13 jogadores do Corinthians que estão em final de contrato, ou seja, o Corinthians vai passar por uma reformulação na próxima temporada. Eu quero falar desse rolo que está envolvendo o Internacional e o Yuri Alberto. Onde está o dinheiro? Gato comeu, e ninguém viu, gato fugiu. O Internacional quer dinheiro do Corinthians, quer 10%
do que o Corinthians teria. Porque é o seguinte, a negociação, o Internacional negociou o Yuri Alberto com o Zenit e ficou acordado que o Internacional receberia 10% de uma futura negociação, caso o Zenit negociasse o Yuri Alberto com outra equipe. O Zenit negociou efetivamente o Yuri Alberto com o Corinthians. Mas o Corinthians está dizendo, e acho que o Corinthians tem razão nessa, que não é o Corinthians que tem que pagar esses 10%. Quem tem que pagar os 10% 10% do garçom nessa história, né? Quem tem que pagar os 10% nesse caso não é o Corinthians, é o Zenit. O Zenit é que tem que pagar. É ele que fez a transação. Até porque o Corinthians não pagou nenhum tostão por essa transação. O Corinthians botou os jogadores, botou o Robert Renan, botou o Duqueiroz, botou também o Pedrinho que vai entrar na preferência do Zenit por uma futura negociação. O Gustavo Mantuan deve voltar para o Corinthians, né? O Ivan já foi negociado com o Vasco, mas são jogadores que também estavam no Zenit. Então, nesse caso, o Internacional está querendo o dinheiro e está, inclusive, dificultando a negociação do Maurício com o Corinthians, também por essa questão, por causa do dinheiro. Que o Corinthians deveria, entre aspas, ao Internacional. Mas nesse caso, quem deve o dinheiro, se é que isso está no contrato mesmo, o Internacional tem que reclamar do Zenit. O Zenit é que tem que pagar os 10% dessa transação, pelo menos é isso que eu entendo até onde eu conheço desse contrato. O Bruno Mendes, que o Internacional também está de olho, vai ter uma reunião. Bruno Mendes fica ou vai embora? O Bruno Mendes vai ter uma reunião agora antes da Libertadores. A data não está exatamente especificada, os empresários do Bruno Mendes estão no Uruguai, mas ele vem antes, portanto, ainda nesse mês de março, e o Corinthians vai aproveitar, inclusive, que não está tendo jogo, né? Para resolver logo a parada do Bruno Mendes, para tentar renovar o contrato dele o quanto antes. É prioridade do Corinthians renovar o contrato do jogador. O Corinthians tem 70% dos direitos econômicos do jogador. O contrato do Bruno Mendes vai até o final do ano. Então ele já poderia assinar o contrato com outra equipe. Mas o Corinthians quer muito a renovação de contrato. O Bruno Mendes é um dos 13 jogadores que estão em final de contrato. No meio do ano, termina o contrato do Balbuena. E também termina o contrato do Juan Oliveira. Lembra do Juan Oliveira, aquele garoto das categorias de base, acabou se machucando? Veio para o Corinthians do Joinville, se eu não me engano. Mas aí se machucou, teve uma contusão séria, e aí o Corinthians manteve ele sob contrato, porque não pode dispensar o jogador depois que está machucado, mas ele vai ser dispensado agora no meio do ano. O Balbuena também deve ser dispensado, porque perdeu espaço no time do Corinthians. Ainda mais por isso, a importância da renovação de contrato com o Bruno Mendes. No final do ano, terminam os contratos do Fábio Santos, do Gil, do Bruno Mendes, como eu disse, do Gil. A diretoria quer a renovação de contrato com o Gil. O Cantígio também não deve renovar o contrato. O Paulinho vai depender do condicionamento físico do Paulinho. O Paulinho foi bem nos últimos jogos, né? Nos 2 últimos jogos, fez gols nos 2 últimos jogos. O Maicon está decepcionando, está perdendo espaço no Corinthians. Não sei se o Corinthians vai renovar contrato. Também termina o contrato dele no final do ano. O Giuliano termina o contrato dele no final do ano. O Renato Augusto é o jogador que puxa a fila aí dessas renovações de contrato ou desses jogadores que terminam o contrato no final do ano. Será que o Corinthians vai renovar o contrato do Renato Augusto pelo menos por mais uma temporada? Vive uma Renato Augusto dependência, né? Então seria importante que o Corinthians renovasse o contrato do Renato Augusto pelo menos por mais uma temporada. Se bem que normalmente os jogadores renovam por 2 temporadas, e também não se sabe quem vai ser o técnico do Corinthians até lá, se o Fernando Lázaro vai continuar mesmo. O Duílio garante que ele fica até o final do ano, mas o Duílio não sabe se vai ser o presidente no ano que vem, né? Porque tem eleição no final do ano. O Mosquito, que tá machucado, também termina o contrato no final do ano. O Luan também termina, graças a Deus, termina o contrato do Luan no final do ano. E o Júnior Moraes, graças a Deus, também termina o contrato dele no final do ano. Muita gente, hein? 13 jogadores, então, contando com o Juan Oliveira, sendo que o Balbuena e o Juan Oliveira terminam agora no meio da temporada, os outros todos terminam já no final do ano. O Corinthians, que está buscando, nesse período que vai ficar parado, né, 21 dias a partir de hoje, está buscando
a realização de jogos amistosos. E o Corinthians já conversou com o Coritiba na possibilidade de fazer um jogo amistoso contra o Coritiba. O Coritiba que também foi eliminado no Campeonato Paranaense e poderia fazer esse jogo amistoso antes da estreia do Corinthians na Libertadores, antes da estreia do Corinthians e do próprio Coritiba no Campeonato Brasileiro. Então, existe uma possibilidade, as conversas estão ainda no início, de Corinthians e Coritiba jogarem num jogo amistoso. Outras equipes que também procuraram o Coritiba foram o Santos e também o São Paulo. A informação é da minha amiga repórter Nádia Mauad. O Corinthians podia, por que não, tentar fazer amistosos contra o São Paulo e contra o Santos, já que essas equipes também estão eliminadas. Então tem que conversar. Lembrando que eu sempre digo aqui, já disse algumas vezes, vou confirmar. Santos, Corinthians e São Paulo, no nosso caso o que interessa é o Corinthians, estão de fora da Copa do Brasil de 2024, porque não se classificaram pelo campeonato estadual. Então precisam se classificar ou pela própria Copa do Brasil, se o Corinthians for o campeão da Copa do Brasil, ou pela Libertadores, se for o campeão da Libertadores, ou pelo Campeonato Brasileiro, ficando nas 6 primeiras vagas, entre os 6 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Ou então, disputando a Copa Paulista, né? Poderiam disputar a Copa Paulista, mas normalmente esses times não disputam a Copa Paulista, que é uma Copa com times pequenos, disputadas por times pequenos do interior do estado de São Paulo. Deixa o seu like aqui que eu vou ler os comentários de todos vocês. Deixa o seu comentário faz a diferença. Fábio Júnior, opa, senta aqui, não tenha tanta pressa, senta aqui. O Corinthians e suas especulações, sonha com o Coutinho e vem o Barleta, sonha com o Michael e vem o Romero, sonha com o Cavani e vem o Júnior Moraes, sonha com o Arana e vem o Bidu. Estamos cansados já. O torcedor tá cansado, o torcedor do Corinthians tá cansado. Rui Aparecido, Sereto, boa noite, bom dia. Diretoria tem que contratar meia atacantes e lateral esquerdo, zagueiro também. Mandaram o Roberto de Andrade e o Alessandro embora. Ok. Vai Corinthians. Rui Aparecido de Interlagos, Rio Bonito. O Rui é nosso sócio aqui do canal do Sereto. Igor de Souza. Sereto, boa tarde. Adoro o seu programa e sou fã, Sereto. A verdade é que o Corinthians está se transformando em um time pequeno. Sempre quando perde, se fala em trocar de treinador. Isso desculpa do time que não tem dinheiro para contratar mais, porque não demite jogadores como o Luan, o Júnior Moraes, o Cantígio, o Romero e o Rafael Ramos. Puta, o Rafael Ramos tá no Corinthians, nem lembrava mais que o Rafael Ramos estava no Corinthians também, hein? Porque aí com essas despesas desses jogadores, dá sim para investir em bons jogadores. Se não tem no mercado nacional, procura fora. Próximo comentário, quem é que participa conosco? Você participando conosco, Matheus Cardoso da Silva, tem que investir em jogadores jovens, chega de trintões, acima de 30 anos, com o atual elenco do Corinthians, apenas para grandes craques. O Duílio tem a obrigação de renovar um elenco que ele fez questão de manter na faixa do sub-40. O próximo sub-40, gostei. O próximo comentário, Vilmar de Oliveira. Falei e continuo a afirmar com essa comissão dos 3 patetas amadores, sem preparadores físicos bons e com ex-jogadores como o Fábio Santos, o Gil, o Fagner e outros mesmos novos, sem condições, não iremos a lugar algum. O Duílio vai passar o seu mandato como um dos piores presidentes da história do Timão. Tá difícil, hein? Luiz Antônio, Maurício é fraco, tem gente melhor na base. Os primeiros a saírem devem ser Alessandro Nunes e Roberto de Andrade. Aliás, nem deveriam ter ocupado a posição. Contratem um diretor de futebol que tenha sido um técnico de renome, para saber avaliar os atletas e serem contratados. Também acho que tem que ter um diretor de futebol forte. Aliás, um executivo de futebol, né? Um cara do ramo, um cara que entenda de futebol. Faça a sua inscrição no canal do Sereto, você não paga nada, é de graça para você fazer a sua inscrição. Tem muita gente nova chegando aqui no canal do Sereto, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like, é apenas um clique para você, clique, mas pra gente faz muito, joinha, faz muito a diferença. Faça o seu comentário. Você viu? Eu leio todos os comentários. A sua opinião aqui faz a diferença. A sua opinião é muito importante. E seja membro do canal do Sereto. Eu vou deixar o link para você aqui na descrição do vídeo, para você se tornar membro do canal do Sereto e depois do clube de membros e depois do grupo de WhatsApp. É o WhatsApp do Sereto, rapaz!
Blim, blim. É o WhatsApp do Sereto. É o WhatsApp do Sereto. É o WhatsApp do Sereto. E agora você sabe. Acabou a brincadeira. Continue no canal. Tchau.